Olá, olá, 3 de setembro de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Maranhão é incluído em relatório sobre barragens críticas e acidentes. No aniversário de São Luís, a cidade vai receber novos serviços na área da saúde. Aplicativo de transporte que oferece escolha de gênero de motorista faz sucesso na capital. A Imperatriz Comércio participa de campanha para aquecer as vendas em setembro. E no estúdio confira uma entrevista sobre o Setembro Amarelo no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Você ligado aqui na TV Difusora nessa manhã de quarta-feira, fazer só uma correção, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio na próxima semana. Mas sempre é tempo de falar sobre esse assunto, gente. É preciso falar, sim, sobre o assunto, falar da forma correta. Nós vamos falar daqui a pouco numa entrevista sobre os cuidados que a gente precisa ter em relação a esse tema, as ações que são feitas por um fórum que existe para tratar desse tema. Essa semana foi lançada, inclusive, uma campanha importante de valorização da vida. E a gente fala sobre o assunto daqui a pouco aqui no nosso Bom Dia, tá bom? Então vamos falar essa semana que vem a gente fala outra vez, porque esse é um tema que precisa estar na pauta, é um assunto sério que a gente precisa falar, ao papel dos educadores, o papel das escolas, o papel da família também, para que esse assunto possa ser realmente tratado e da forma correta, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no Bom Dia Maranhão desta quarta-feira. Um abraço aos amigos em Caxias, Açailândia, Codó, Santa Inês. Estamos unindo todo o Maranhão através da informação. Você vai lá, participa com a gente das redes sociais. Muita gente fora do Maranhão acompanhando também o nosso Bom Dia pelas nossas plataformas digitais, em especial no Facebook. Você registra lá qual bairro que você está. Você coloca lá também qual é a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia e a gente vai aqui divulgar com certeza com o maior prazer, tá bom? Vamos que vamos, aqui a informação não para no Bom Dia, está só começando até às 8 horas da manhã, vai ser assim quando chega o primeiro impacto. Olha, um acidente com um veículo aconteceu na Avenida Litorânea, gente, já nas primeiras horas dessa quarta-feira. Para lá que a gente vai agora com Eduardo Ericeira, que tem informações ao vivo. Eduardo, acidente aí, como é que está a situação nesse momento? Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, uma ótima quinta-feira a todos, um acidente grave, felizmente, sem vítimas. As informações que a gente obteve segundo testemunhas que chegaram a presenciar esse acidente. Aconteceu por volta de 00h45, já na madrugada, né? Na madrugada desta quinta-feira, já no dia de quinta-feira, 00h45, segundo testemunhas que presenciaram esse acidente. Dentro deste carro, olha aí, como a batida foi tão forte que um pneu chegou a sacar. Dentro do carro, segundo testemunhas, haviam duas pessoas, um homem e uma mulher. A mulher dirigia o carro no momento, o homem ocupava o banco do passageiro. Ainda deve ser confirmado por que se perdeu, claro, o controle da direção, mas o que se sabe é que o impacto ficou muito forte, o carro não pôde deixar o local, claro, uma roda sacou, o vidro dianteiro também ficou quebrado, a porta também ali do lado do motorista acabou também ficando, saiu do lugar por conta aí da força do impacto. Ele bateu em um poste, viu, Adalberto, telespectadores? Olha a situação em que o poste ficou, também tem muitas pedras aqui pelo caminho, as pessoas transitam aqui ainda com dificuldade, tem que ter calma, já que as pedras continuam aí pela via no sentido Olho d'Água, sentido região central, sentido Ponta da Areia, onde a situação é bastante complicada. Por conta disso aí, o trânsito ainda não é intenso neste momento, pouco mais de 7 horas da manhã, mas a situação é essa que vocês acompanham nas imagens. Trânsito bem complicado, agora vindo um pouco mais carros ali, um maior número de carros, ó, como eles têm que reduzir a velocidade para passar por aqui e apenas em uma das faixas. Uma faixa tem um poste que está na via e também mais pedras que acabaram sendo quebradas aqui do poste que ocupam o lugar. Pessoas também estão tendo dificuldade para caminhar, já que há pedras também ali no calçadão por onde pessoas fazem a sua atividade física nas primeiras horas da manhã. Parte do poste também foi parar ali na parte do calçadão para você ver a força do impacto. Esse acidente aconteceu em frente ao Círculo Militar. Para quem quiser se situar, estiver saindo daqui a pouco de casa, puder evitar, inclusive, a Avenida Litorânea neste ponto, porque principalmente no sentido Olho d'Água, Ponta da Areia, porque o trânsito está mais complicado, mas ele foi bem em frente ao Círculo Militar, aqui na Avenida Litorânea. A gente tem um dado importante, Adalberto, para repassar aqui às pessoas. Só no ano passado foram mais de 2.000 postes derrubados no Maranhão
por conta de acidentes. É um número muito alto. Só na capital São Luís foram 350. Esses acidentes eles acontecem principalmente, segundo a companhia energética que atende aqui o estado do Maranhão, esses acidentes acontecem principalmente aos finais de semana e durante a madrugada. Esse não foi no final de semana, mas foi durante a madrugada, foi 00:45. Segundo ainda a companhia energética que atende aqui o estado do Maranhão, as principais causas são o excesso de velocidade, a má condição da via, embriaguez ao volante, falta de manutenção do veículo ou uso do celular no trânsito. Então tá aí, esse acidente a gente já começa o Bom Dia Maranhão com essa notícia de mais um acidente, infelizmente, na madrugada desta quinta-feira, e a gente traz aqui e mostra no Bom Dia Maranhão. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É o nosso Eduardo Ericeira trazendo informações para você desse acidente que aconteceu, gente, na madrugada de hoje, lá na Avenida Litorânea. Vamos que vamos com o nosso Bom Dia aqui até as 8 horas da manhã com a informação para você. Agora é hora de conferir os números da Covid-19 aqui no estado. A gente tem o último boletim que foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Aliás, daqui a pouco aqui no estúdio eu vou receber o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, que vai falar sobre ações importantes da saúde na semana de aniversário de São Luís. E daqui a pouco vamos falar também sobre a situação da Covid aqui no estado, atualizar para você essas informações, tá bom? Inclusive reforçando aqueles dados, os detalhes daquele levantamento sorológico que foi feito aqui no estado, tá? Estão na tela aqui os números do boletim epidemiológico. Esse é o último divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. 154.468 casos confirmados. Desses casos, 8.238 número de casos ativos. Óbitos, infelizmente, 3.467. O número de recuperados é de 142.763. Agora a gente atualiza os últimos casos, os novos casos das últimas 24 horas aqui no estado do Maranhão. Está na tela, gente. Vamos botar aqui porque não terminamos. A gente vai atualizar os dados agora dos novos casos. Aqui, ó, 92 na Ilha de São Luís, 57 em Imperatriz e 1.638 casos nas demais regiões. Esse é o boletim oficial da Secretaria de Estado da Saúde. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram em todo o país 1.184 novos óbitos pela Covid-19. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde durante entrevista coletiva para apresentar aí o boletim epidemiológico sobre a doença. As secretarias estaduais de saúde identificaram 46.934 novas pessoas infectadas. O sistema de dados, inclusive, sobre a pandemia, trazia ontem a atualização de 3.950.971 casos desde o início da pandemia até agora. Vamos falar de economia? O Porto do Itaqui avança para um novo estágio de crescimento com a expansão do terminal de grãos do estado. O início das operações foi anunciado em entrevista coletiva. Vamos ver. O investimento para a expansão do terminal de grãos superou os 230 milhões de reais. Com o novo Tegran, a movimentação de grãos saltará de 11 milhões em 2019 para 20 milhões até o final deste ano. A gente espera que em 4 a 5 anos a gente esteja com a capacidade plena tomada. Essa é a expectativa que a gente tem. Obviamente, com todo o aumento de safra que a gente vem vendo anual, 5%, 6%, a Matopiba, que o percentual é ainda maior, como o presidente Ted falou, as áreas degradadas estão sendo transformadas em área agricultável, então está tendo um aumento da área de plantio, tanto de safra quanto de safrinha, melhoria tecnológica de sementes investidas nessa região do Matopiba. Então, tudo isso junto, a gente acredita que nesses 5 anos a gente esteja com o ramp-up terminado. Atualmente, o Porto do Itaqui tem capacidade para receber navios com até 150 mil toneladas de carga. A ideia do governo do estado é que até 2022 a IMAP seja a principal empresa referência em gestão portuária no Brasil. Foi destacada a localização privilegiada do Porto do Itaqui em relação aos principais mercados e com uma área de influência que abrange 50 milhões de pessoas. 7 estados dependem diretamente do Porto do Itaqui para a movimentação de cargas. Quase metade da produção de grãos, o que corresponde a mais de 106 milhões de toneladas, está na área de influência do porto. Os estados que compõem o grupo Matopiba detêm maior volume de exportação no país, com destaque ao Maranhão. O estado atualmente exporta cargas para diversos estados da federação, com destaque aos estados da região Nordeste e Centro-Oeste. Outro fator positivo ao Maranhão é que o estado é atravessado por 3 ferrovias, importantes ferramentas para o escoamento de cargas. O novo Tegran, essa expansão, a segunda fase, ele dá segurança para que mais investimento possa acontecer
e também adensamento das cadeias, né? A produção do gado ele começa a ser de forma intensiva, porque você tem a produção dos grãos da ração. Isso vai gerar, a gente pode agora pensar em trazer frigoríficos, né, carne processada e outros produtos também oriundos, além da matéria primária que é o grão. Durante a coletiva, o governador do Maranhão, Flávio Dino, comentou sobre os desafios futuros em um quadro de recessão econômica, agravado pela pandemia, e a ideia de outros projetos de expansão para o complexo portuário. O Porto do Itaqui é um dos principais portos hoje do país em movimentação de grãos e também de combustíveis. São duas grandes vocações assentadas em face da nossa posição geográfica e da modernização portuária. Isso faz com que o Porto do Itaqui hoje seja responsável por aproximadamente 16 mil empregos no Maranhão. Portanto, a importância econômica e social. Mandar um abraço para você que acompanha a nossa programação nas redes sociais. O Keison Caetano está em São Paulo, a Rosiane Souza está aqui em São Luís, o Orlando Bezerra está em São Mateus, no interior do estado, o Carlos José Alves está em Jataí, Goiás, e o Clauber Barros está em Belém do Pará, está no estado, está em Belém do Pará, exatamente, na capital aí, na terrinha, em Belém do Pará, terra da galinha, né? Do pato no tucupi, do tacacá. Pessoal em Belém recebendo o nosso abraço e acompanhando a nossa programação aí pelas plataformas digitais. Olha, a redução, conseguiram diminuir o mínimo, né, gente? A redução no aumento do salário mínimo deixou os trabalhadores preocupados. O valor do menor salário pago no país ainda depende de aprovação no Congresso Nacional, mas, claro, já é tema de debate e de preocupação. O aumento do salário mínimo para 1.067 consta do projeto da Lei Orçamentária de 2021, encaminhado ao Congresso Nacional pelo Ministério da Economia. Equivale a uma redução de R$ 12,00 na comparação com os 1.079 propostos em abril deste ano para 2021. O governo prevê o aumento com base na inflação de 2020. O valor proposto pelo governo ainda depende de aprovação no Congresso. O aumento é de apenas R$ 22,00 em relação ao salário mínimo atual, que é de R$ 1.045. Mas o que você faria com R$ 22,00? Não dá para fazer nada, R$ 22,00, não é nada não. Porque o aumento é muito pouco, pelo esforço que a gente trabalha, né? Tinha que ser mais. Não sei, dá para comprar 1 quilo de carne e uma cebola. E só, né? E mais nada. Para este comerciante, o trabalhador vem sendo desvalorizado. Este aumento de salário, que já é mínimo, é uma vergonha. Na minha concepção, o governo não está valorizando, entendeu? Não está valorizando nós trabalhadores, entendeu? Com esse aumento aí. Para o gerente do Sebrae Caxias, de certa forma o reajuste movimenta a economia, mas não é muito animador. Mesmo com a pandemia que deixou muitos desempregados, muita gente nem voltou a procurar trabalho. Opta mesmo é por montar o próprio negócio e sair do mínimo. Algumas pessoas elas acabam se voltando para o empreendedorismo, né, colocar um negócio em prática, uma ideia que ela já tinha. Outras pessoas simplesmente aumentam o poder de compra e com isso eles fortalecem, né, aquecem o comércio da sua cidade. Você viu a reportagem feita aí pela nossa equipe Sinal da TV Sinal Verde em Caxias, né? Vale lembrar que, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo para garantir o sustento de uma família de 4 pessoas com 2 adultos e 2 crianças deveria ter sido, em julho desse ano, R$ 4.420,11. O valor é 4,23 vezes o atual salário mínimo vigente. A gente sabe, claro, que o aumento do salário mínimo tem impacto aí numa cadeia, aí, inclusive envolvendo os próprios gastos públicos, mas que não está fácil, não está não, né? E o trabalhador que está assistindo a gente sabe disso, a dificuldade que é, porque o mês continua, mas o salário termina. Esse que é o problema, né? Os amigos acompanhando a nossa programação, a Lua Flor está no Rio de Janeiro, os pais são aqui do Maranhão, o Tony está ali com a gente, a Rosiane Souza e o Alex Kennedy também nas nossas redes sociais, tá bom? Bom, agora a gente, por falar em Caxias, ainda há pouco a gente viu a reportagem sobre o salário mínimo da nossa TV Sinal Verde, lá em Caxias, não é? Para lá que a gente vai agora ao vivo, hein? Porque a Raquel Souza está de volta comigo, trazendo destaque aí do leste maranhense. Oi, Raquel, bom dia. Qual o seu destaque hoje? Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que nos assistem. Vamos continuar falando de incentivo financeiro.
é que a Secretaria Municipal de Cultura de Caxias realiza logo mais, a partir das 8 horas da manhã desta quinta-feira, uma reunião com a Comissão de Cultura responsável pela implementação da Lei Aldir Blanc no município. O objetivo é formatar, junto com essa comissão aí, que foi criada através de votação pública, editais que irão contemplar todas as modalidades artísticas culturais, Adalberto. Estarão presentes no evento representantes dos segmentos de teatro, dança, música, cultura popular, literatura, matrizes africanas, quilombolas, ligas dos blocos de escolas de samba, artesanato, capoeira e por aí vai. Essa será, Adalberto, a terceira reunião com o grupo. Lembrando que a Lei Aldir Blanc, de emergência cultural no Maranhão, existe através do decreto de número 10.464, de 18 de agosto deste ano. E ela dispõe aí sobre ações e auxílios emergenciais destinados à classe artística, com previsão de pagamento a partir agora do mês de setembro. A implementação da lei aqui em Caxias está sendo feita através de diálogo direto com a sociedade civil, que são os representantes dos segmentos culturais e o poder público. O encontro acontecerá no Centro de Cultura José Sarney, na Praça do Panteão, no centro da cidade. Adalberto. Muito bom, Raquel, você falar sobre esse encontro, porque a classe artística precisa se unir, realmente é uma lei extremamente importante. Raquel, como é que está a questão do uso da máscara aí em Caxias? Daqui a pouco eu vou receber aqui no estúdio o secretário de Estado da Saúde, que vai atualizar os dados da Covid para nós. Vai atualizar, na verdade, os dados que a gente deu, né? Mas saber qual é o momento que a gente está, afinal de contas, aqui no Maranhão, em relação à Covid, com base nesse estudo sorológico que foi divulgado e falar de outras ações também. Mas como é que está em Caxias? As pessoas estão tendo essa consciência de sair de casa e perceber que a pandemia não terminou, Raquel? Bom, Adalberto, a situação por aqui é bem crítica em relação ao número de pessoas no centro da cidade. Boa parte, a maioria delas, né, acaba utilizando, assim, a máscara, mas acabamos encontrando flagrantes de pessoas que, ao sair de casa, teimam em sair sem esse dispositivo de segurança que é imprescindível, né, para o combate aí ao coronavírus. É bem complicado, encontramos, sim, muitas pessoas sem o uso da máscara, Adalberto. Aqui em São Luís eu falo sempre para as pessoas sobre isso. Eu queria que você desse o recado aí de Caxias para todo o Maranhão que nos assiste agora. A pandemia não terminou, né, Raquel? Isso, não podemos realmente relaxar, né, nas medidas de segurança. Estamos ainda em situação de alerta, né, não temos ainda a vacina disponível, então a melhor forma de prevenção é o uso dos dispositivos de segurança e, claro, lavar as mãos sempre que precisar. Muito obrigado, Raquel, pela sua participação. Viu? Até amanhã. Até amanhã. É a nossa Raquel Souza, direto de Caxias, hein? Você ligado com a gente aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quarta-feira, estamos juntos aqui com as principais notícias desta quarta-feira para você. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, o Silvio Alves vai voltar para falar de segurança, hein? Hoje ainda teremos a participação de João Coutrin no nosso quadro de política também. Agora, confira o nosso giro de notícias. O Banco Central apresentou nesta quarta-feira a nova cédula de R$200 que passa a ter valor legal imediatamente e começa a circular conforme a demanda. Ao todo serão disponibilizadas 450 milhões de unidades da nota até o fim do ano. O lobo-guará foi escolhido em pesquisa realizada pelo Banco Central em 2001 para eleger quais espécies da fauna brasileira deveriam ser estampadas nas cédulas do país. O auxílio emergencial será prorrogado para os beneficiários do Bolsa Família. A sexta parcela será paga em setembro para todos os cadastrados. O pagamento vai respeitar o número de identificação social do cidadão. Os beneficiários do programa de repasse de verba recebem o auxílio emergencial da mesma forma que o benefício regular. Para isso, é utilizado o cartão nas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui ou por crédito na conta Caixa Fácil. O Senado aprovou um projeto de lei que proíbe o corte de bolsa de estudo durante o período de estado de calamidade pública decretado no país devido à pandemia do novo coronavírus e até um ano após o fim da sua vigência, prevista para terminar em 31 de dezembro deste ano. De acordo com o texto, o governo federal não poderá interromper o pagamento de bolsas de estudo e bolsas de fomento à iniciação científica e à docência, especialização, residência médica, além de bolsas de mestrado e doutorado e bolsas de inclusão social, voltadas para minimizar efeitos das desigualdades sociais e étnicas. No próximo bloco, o comércio de Imperatriz participa da campanha para aquecer as vendas em setembro, hein?
E já vem Silvan Alves aí atualizando os principais assuntos da área de segurança, com destaque aí para um ladrão que levou até um lanche, gente, da vítima. Impressionante, né? E mais detalhes sobre as investigações da morte de uma idosa aqui na capital. A gente volta em instantes, imagens a gente tem ao vivo da Avenida Litorânea nesse momento. Olha como a maré está enchendo. Daqui a pouco, maré alta com quase 6 metros, 5,8 metros. A gente volta já com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado, ao instante só. Estamos juntos de volta no Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. Pessoal participando aqui das plataformas digitais com a gente, principalmente no Facebook, né? Gente acompanhando aqui a programação na capital e fora daqui. Em São Paulo, Miguel Luiz do Carmo, Margarida Rodrigues está comigo em Caxias. O Miguel do Carmo está com a gente lá em São Paulo acompanhando a nossa programação, viu? Que legal, bom saber que as pessoas estão acompanhando. Vai lá, compartilha com os amigos, informação nunca é demais. Pela manhã, logo cedinho, melhor ainda, né? Olha, o Maranhão entrou em um relatório da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico sobre barragens críticas e acidentes. É claro que a situação em outros estados é mais complicada, mas o Eduardo está com a gente aqui, Ericeira, para falar sobre esse assunto e tem os detalhes. Eduardo. Pois é, Adalberto, o Maranhão ele inclui aí uma lista bem elevada, né, bem grande aqui do Brasil, são 22 estados ao todo. E aí o Maranhão também está incluído com essas barragens consideradas críticas que, vale lembrar, segundo o relatório, que não são barragens aí que vão romper, não é para as pessoas ficarem preocupadas, a população ficar preocupada, mas, claro, se deve ter uma atenção, esse relatório serve para que as autoridades e a própria fiscalização possa aí acompanhar essas barragens que foram listadas como críticas. Foram identificadas 156 barragens consideradas críticas no relatório de segurança de barragens 2019, que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico divulgou nesta semana. No documento relativo a 2018, havia 68 estruturas, das quais 44 foram retiradas da lista ao longo dos últimos 2 anos. Das atuais 156 barragens, mais preocupantes, 132 foram identificadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019. A agência, como a gente disse, esclarece que o fato de serem apontadas como críticas não significa que as barragens apresentem risco iminente de se romper, mas sim que devem receber maior atenção por parte do empreendedor e dos órgãos de fiscalização. A classificação leva em conta características técnicas e o estado de conservação de cada empreendimento, além da conformidade ao plano de segurança da barragem. Como eu disse, são 22 estados e praticamente em todas as regiões do país. Além do Maranhão, tem Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. Estados de toda a região do país apresentam barragens aí que foram consideradas críticas, classificadas pela agência. A gente volta com você desejando uma ótima quinta-feira a todos. Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo Ericeira, sempre com muita informação aqui no nosso Bom Dia para você. Vamos em frente aqui, a informação não para, você ligado na Difusora em todo o estado. Um abraço aos amigos em Açailândia, em Balsas, os amigos em Riachão acompanhando a gente. Um abraço aos amigos em Nova York também acompanhando a nossa programação, né? Acompanhando aqui o nosso Bom Dia Maranhão. Olha, agora nós vamos ao vivo à região Tocantina com o Marcelo Júnior, que está comigo, e hoje fala sobre uma campanha que o comércio de Imperatriz está participando nesse mês de setembro. Ô Marcelo, está na hora de aquecer as vendas, a gente precisa realmente retomar aí, né? Aos poucos a economia vai voltando. É claro que é um processo gradual e lento, mas uma campanha como essa é importante, não, Marcelo? Bom dia, Adalberto. Bom dia para quem acompanha o Bom Dia Maranhão nesta quinta-feira, assistindo a gente em todo o estado. Pois é, Adalberto, Imperatriz, um polo econômico bastante importante de todo o estado, principalmente aqui da região sul do Maranhão, que abrange ainda o norte do Tocantins e o sudoeste do Pará. Então, é um polo econômico muito importante, imprescindível para a economia do estado do Maranhão. E a partir do dia 3 de setembro, o Clube dos Dirigentes Lojistas aqui da cidade de Imperatriz encampa a campanha nacional justamente da Semana Brasil,
para buscar uma aceleração na economia e uma retomada dos empregos. E esta programação está sendo elaborada justamente voltada para os micro e pequenos empresários, justamente para fortalecer o comércio local e buscar estancar um pouco desta crise em razão da pandemia do novo coronavírus, que vem causando aí estragos não só sanitários, não só de saúde pública, mas principalmente na economia brasileira. E Imperatriz, como eu destaquei, tem esta força econômica, essa pujança, e por isso a importância da realização deste evento e a adesão do município para participar desta programação. De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, o CDL aqui de Imperatriz, o Francisco Almeida, a expectativa é muito positiva. E com isso, uma série de atrações, uma série de novidades serão oferecidas ao consumidor, principalmente na questão do preço, promoções exclusivas em diversos produtos, em várias modalidades, justamente para atrair o consumidor para que ele possa ir ao mercado e, com isso, forçar aí uma melhora no setor comercial, no setor econômico aqui da cidade de Imperatriz. O setor comercial que é muito forte aqui, e abrange toda a região, já que Imperatriz é uma cidade polo de toda esta região. Então, a expectativa é mais do que positiva e é esperada aí uma grande movimentação no comércio, claro, respeitando aí todas as regras, todas as normas com relação ao quesito sanitário. O comércio local aqui, por meio da Prefeitura de Imperatriz, foi feito um entendimento, um ajustamento de conduta e uma série de medidas estão sendo seguidas, os protocolos sanitários, apenas 50% do funcionamento destas lojas e com distanciamento social, além da utilização de equipamentos de proteção individual. Adalberto. Obrigado, Marcelo. A gente está com o tempo apertado hoje, mas eu queria só para você lembrar o pessoal aí na região Tocantina e para quem está assistindo a gente agora no Bom Dia, Marcelo, aqui comigo, Marcelo. Só para lembrar o pessoal, usar máscara, A pandemia não terminou não, Marcelo? É fundamental o uso da máscara, Adalberto? Se sair de casa, usar as máscaras, nunca esquecer de lavar as mãos e o comércio de Imperatriz vai estar de portas abertas entre os dias 3 a 13 de setembro, na realização desse projeto, a Semana Brasil. Um detalhe importante, que aqui no início da pandemia, nos meses de março até abril, maio, o comércio sofreu limitações no seu funcionamento. Chegou a funcionar alguns setores, chegou a fechar, melhor dizendo, alguns setores aqui do comércio local. Por isso, o CDL decidiu aderir a essa campanha nacional, justamente para dar uma melhorada, uma fortalecida na economia local e garantindo aí a preservação dos empregos e a retomada do trabalho aqui na região tocantina. Obrigado, Marcelo. Até amanhã. Nosso Marcelo é direto de Imperatriz, está dando as informações para nós da região tocantina, Então, fica o alerta, vamos usar máscara, gente. Mais uma vez, a pandemia não terminou, saiu de casa, use máscara, uso obrigatório. Aí você vai para um restaurante, espera, Você está lá no restaurante sentado, usa a máscara. Aí você vai claro, se alimentar, aí sim tira a máscara. Esse é o protocolo que continua valendo, tá bom? Vamos mudar de assunto, a gente agora fala de segurança aqui no Bom Dia Maranhão nessa quarta-feira. O caso do corpo de uma idosa enterrado de forma irregular em um cemitério em Paço do Lumiar. Nós mostramos ontem aqui, inclusive, no Bom Dia, Chamou a atenção esse caso para falhas na segurança e manutenção desses cemitérios. Vamos ver. Na entrada do cemitério, os portões e o muro principal estão quebrados. Do outro lado, quem anda pela rua passa bem próximo aos túmulos. A facilidade no acesso não é o único motivo de reclamações. 3 parentes de Carmelita foram sepultados neste local. Há 7 anos, uma vez por semana, ela leva ferramentas para fazer a limpeza básica por conta própria. Aí a gente vem de mês a mês e quando é tempo de finado também torna a vir limpar. E não é só nós, é muitos. Apesar de não ser o ideal, é comum encontrar famílias fazendo serviços de limpeza nos corredores de acesso, como conta essa mulher que prefere não se identificar. Porque eu que limpo, como ela falou, eu que limpo a casa da minha mãe 15 dias eu venho. E no inverno é todas as semanas eu venho limpar. E a estrutura é sempre essa? Sempre. Os problemas daqui não são apenas os que podemos ver. Teve um que estava bem escondido e foi descoberto nesta semana. A idosa estava enterrada de forma irregular neste cemitério, o que chama a atenção para a responsabilidade, tanto de quem teria ajudado a ocultar o cadáver, quanto também da administração.
No caso da idosa, o corpo foi levado ao local enrolado em panos e sem nenhuma documentação, que é indispensável para a realização do sepultamento. Para que se possa fazer um sepultamento de uma pessoa, necessita-se de RG, CPF, comprovante de residência, bem como a certidão de óbito. A administração pública incorre civilmente nas infrações caso não tome essas devidas cautelas, haja vista que a administração pública não comete crime penal, exceto na seara ambiental. Existe o Decreto-Lei 787 do município de Paços do Lumiar, que regulamenta sobre os cemitérios, anseio e conservação, bem como a segurança desses respectivos locais. Olha, sobre a cova irregular, a Prefeitura de Paços do Lumiar, ela nos deu informação, entrou em contato com a nossa produção, foi procurada pela produção e ainda, infelizmente, não se manifestou sobre o assunto. A gente continua falando de segurança, mas agora com a participação de Silvan Alves. Oi, Silvan, bom dia. Que informações você tem a respeito desse caso? A polícia já ouviu aí aqueles que são apontados até agora, né, como suspeitos de participar aí dessa ação criminosa, Silvan? Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ao todo são 5 pessoas presas, incluindo os 3 funcionários lá do cemitério, lá do município de Paços do Lumiar, que entraram como ocultação de cadáver, né, embora eles não tenham participado diretamente do crime. A polícia está aguardando agora os laudos, né, que vão diagnosticar ou identificar a causa-morte da dona Fátima, que é a senhora, no caso, a vítima. Né? A partir do momento em que um dos principais acusados diz que ela foi encontrada morta dentro de casa, isso precisa ser confirmado agora através dos laudos, isso precisa ser comprovado técnica e cientificamente para que os delegados possam pedir a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Um outro leque de investigação se abre no que diz respeito a essa questão do cemitério. Quantas pessoas podem ter sido enterradas lá de forma irregular? Inclusive, pessoas que podem ter sido vítimas de crimes, né? Então, essa é uma outra investigação que vai ter continuidade, porque parece que a coisa era bem à vontade, bem solta lá nesse cemitério, lá do município de Paços do Lumiar, onde, infelizmente, a coisa só veio à tona em função da morte da dona Fátima, no caso, essa senhora aí. Silvan, a polícia prendeu uma mulher que teve a prisão temporária decretada pela Justiça em função de ser apontada como a mandante do assassinato do próprio marido. Onde aconteceu isso? Esse caso é o caso lá de Viana, do professor, engenheiro agrônomo. Esse caso teve grande repercussão. Ele foi executado no mês de julho desse ano. Essas aí são as fotos que a polícia disponibilizou dos 2 executores. O homem da garupa que teria acompanhado o carro do professor. Ao momento era um hábito dele ir para a casa dos pais, visitar o pai dele. O pai dele tinha falecido há poucos dias do assassinato dele, vítima da Covid-19, e ele tinha ido lá na casa. Quando esses indivíduos estavam aguardando nas proximidades da praça, o seguiram e o executaram com vários tiros. A dona Selma, que é a esposa dele, ela foi presa ontem por determinação da Justiça, um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Há uma terceira pessoa que a polícia ainda não prendeu, que seria o cúmplice no planejamento e na execução desse crime aí, que foi um crime que teve grande repercussão na região da Baixada, lá na cidade de Viana. Silvan, rapidinho, você mostrou ainda há pouco os registros de uma câmera de segurança sobre um assalto lá no bairro do Bequimão. O inusitado é que o cidadão, além de levar os pertences da vítima, levou um lanche também, rapaz. Pois é, isso que chamou a atenção. Esse caso aconteceu na Rua 8, é um ponto bastante movimentado. Lá tem uma faculdade, tem um colégio adventista, né? Próximo da Avenida Daniel de Latouche. Olha, chama a atenção que eles param, pegam o celular, pegam os objetos da vítima e ainda acabam roubando o lanche, né, dessa vítima aí. Esses indivíduos aí, eles teriam feito outros assaltos ainda, de acordo com a polícia. Essas imagens de câmera de segurança estão sendo utilizadas, inclusive, para localizar o veículo, né, e tentar localizar esses indivíduos aí que acabaram praticando esse assalto, que é um assalto audacioso, né, pelo fato, não só da forma que eles abordaram a vítima, mas pelo fato também de ter levado até o lanche da vítima. Eles vão parando o carro e vão assaltando. Pelo jeito, vão assaltando. Na noite não deve ter sido só esse, não. Não. Vão parando no carro. Tem, exatamente. Naquele local ali do Bequimão, naquela noite eles teriam feito outros assaltos também. Obrigado, viu, Silvan? Até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de quarta-feira. Olha, câmeras de segurança registradas, a gente mostrou aí, você viu um assalto no bairro do Bequimão, o Silvan mostrou aí no Bandeira 2. É assim, todo dia aqui, 6 da manhã, informação com o Silvan logo cedinho, com toda a sua equipe. Vou mudar de assunto?
A cada dia cresce a procura por um novo aplicativo de mobilidade urbana aqui em São Luís. A YetGo, inclusive, além de vantagens para motoristas e usuários, tem um diferencial que tem agradado principalmente as mulheres. Vamos saber qual. O banco de dados do aplicativo YetGo em São Luís já soma 3 mil motoristas cadastrados. Em pouco tempo, a expansão no atendimento tem sido rápida e satisfatória. O crescimento tem a ver com a conjuntura atual. Em tempos de pandemia, foi desenvolvido um modelo de adesão financeiramente viável para os profissionais. A YetGo está vindo para se consolidar no mercado do estado do Maranhão. Não só em São Luís, mas como Imperatriz, Caxias e daí por diante, tá? Esse cenário da nossa chegada aqui, dessa consolidação de mercado, ela vem para trazer competição, tá? Para trazer comodidade para o usuário. Tá? Qual é o principal atrativo que hoje nós trazemos para o mercado, para os usuários que se locomovem e fazem o seu transporte diário de rotina através de aplicativo? Nós não possuímos tarifa dinâmica, assim como muitos concorrentes. Tá? Já presente em várias capitais do Norte e Nordeste, o aplicativo dispõe das categorias comum, luxo e táxi. E na palma da mão, as mulheres podem escolher aqui no celular, através do aplicativo, o gênero do motorista. E olha só, as mulheres acabam escolhendo outras mulheres para levá-las ao destino. É o caso aqui da Flávia. 80% dos atendimentos dela são para a classe feminina. Flávia diz que a novidade tem sido o carro-chefe dos chamados, por conta do conforto e a segurança que atrai as clientes. É um diferencial que vai fazer parte hoje do dia a dia das mulheres, porque são mulheres que realmente elas são constantemente assoladas pelo medo, e a opção de você escolher o gênero feminino, né, vai proporcionar a essas mulheres mais segurança, uma viagem mais confortável, que com certeza vai pesar na divulgação desse novo aplicativo aqui em São Luís, né, que vem trazendo esse diferencial. A opção de escolha é também uma forma de valorizar a mulher no meio de transporte. Passageiras e motoristas, todas ficam satisfeitas com a forma de trabalho. De fato, uma grande novidade, tá? Nós possuímos uma categoria feminino, tá certo? Que serve tanto para o usuário quanto para o motorista. Tá bem? A gente sabe que existem muitas mulheres que praticam, que fazem dessa atividade o seu sustento, né? Seja o seu sustento ou seja um plus para a sua renda mensal. E também para quem se locomove através de aplicativo, como eu falei anteriormente. A mulher, de repente, está querendo, devido ao horário, segurança, tem essa preferência por ser conduzida por outra mulher, a gente possui uma categoria que você vai lá e escolhe um driver feminino. Tá? E aí você tem a certeza de que vai estar recebendo uma mulher que vai conduzindo, está levando o destino que você deseja. Importante esse serviço oferecido pela YetGo aqui no estado, mas é lamentável que a sociedade tenha que conviver com vagões exclusivos para mulheres e situações como essa, né? Mas enfim, vamos lá. Mas parabéns à empresa por ter essa iniciativa. Você vê que a procura está grande das mulheres por esse serviço diferenciado, né? Vamos em frente com o Bom Dia. No aniversário de São Luís, a cidade vai receber um reforço na área da saúde. Sobre um assunto, eu converso agora com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. Secretário, bom dia. Bom dia. Secretário, vamos começar falando sobre a questão da maternidade. Novos leitos vão ser abertos de UTI na maternidade Benedito Leite, secretário? Isso é um dos presentes, é uma das obras que a gente está entregando. São 10 leitos de UTI neonatal, agora na maternidade Benedito Leite. É mais uma maternidade que a gente ganha com alta complexidade no estado. A gente tem feito a maior expansão de leitos de UTI da história do Maranhão. Até 2014, só para lembrar, Alberto, a gente tinha leitos próprios de UTI, a gente tinha alguns leitos de UTI neonatal em Imperatriz, leitos de UTI em São Luís e leitos de UTI em Presidente Dutra. De lá para cá, houve uma expansão de leitos de UTI que o estado do Maranhão fez que a gente nunca viu. A gente tem leitos hoje em Caxias, em Pinheiro, em Coroatá, em Barreirinhas, em Itapecuru, em Santa Luzia do Paruá, em Viana, em Imperatriz, em Balsas. Então, se a gente pegar o estado inteiro, essa expansão de leitos de UTI que a gente está fazendo, isso nunca tinha acontecido. E agora a gente entrega mais 10. As mães agora vão ter condição de ter o leito de UTI NEO pertinho de onde elas têm seus filhos. Lá na Benedito Leite, a gente no dia 10 inaugura, entrega 10 leitos de UTI neonatal, uma UTI toda humanizada, com o que há de melhor. A gente sabe que isso é uma necessidade, muitas vezes até em hospitais privados da cidade, muitas vezes a gente recebe bebês de hospitais privados, maternidades privadas, e essa disponibilidade de leite UTI neonatal é oferecida pelo Estado.
Secretário, a São Luís vai receber mais uma policlínica. Qual o bairro que vai ser dessa vez? Mais uma policlínica, dessa vez no Quatrac. E é importante em relação a se falar da policlínica do Quatrac, em razão, nos últimos dias, muita zoada, muita notícia falsa a esse respeito. A gente vai estar ampliando, lá no Quatrac existia o que se chamava de socorrinho do Quatrac, lá tinha o funcionamento da urgência e tinha também algum funcionamento de ambulatório. A gente vai estar ampliando esse serviço, vai estar ampliando os serviços. A gente vai ter lá agora de cardiologista a gastro, de pediatra a ortopedia, além de manter a urgência. Então a gente amplia, a gente ganha agora uma grande policlínica no bairro do Quatrac, que passa a ser administrada pelo Estado do Maranhão e não mais pelo município de São Luís. A gente vai ter uma parceria aí com o município de São Luís, a gente entra ali com força total para entregar mais serviços à população do bairro. Eu lembro que o senhor esteve aqui no Bom Dia já outras vezes, falando, por exemplo, de algumas deficiências que são históricas na saúde do Estado, a gente sabe disso, o senhor sabe disso quando assumiu a pasta, inclusive, e havia uma necessidade, por exemplo, de que os pacientes com necessidade de cirurgias oftalmológicas tivessem, por exemplo, ali um ambulatório exclusivo, né? Essa era uma dificuldade. Isso se resolve a partir de agora, ou pelo menos ameniza a situação? Ameniza bastante, a gente vai ter, nos próximos meses, muitas cirurgias oftalmológicas, então a gente está inaugurando um ambulatório exclusivo para oftalmologia. A gente sabe que tem uma procura imensa, é uma das debilidades que a gente tem no estado, então a gente vai estar inaugurando esse ambulatório exclusivo para oftalmologia no Hospital Carlos Macieira. Vai ter a condição de fazer esses mutirões aí, uma grande quantidade de cirurgias oftalmológicas. Então, o primeiro passo para isso é passar pelo ambulatório, é passar por essa consulta especializada, para então a gente continuar. A gente sabe que a gente tinha uma previsão aí de fazer 70 mil cirurgias no ano e infelizmente a pandemia obrigou a gente a paralisar isso, mas a gente continua com essa necessidade, voltou não na nossa capacidade total, ainda em razão da pandemia, as cirurgias eletivas, mas volta com esse ambulatório que vai permitir nos próximos meses a gente realizar aí um número bem considerável de cirurgias, sobretudo de catarata e glaucoma desses pacientes. Secretário, para encerrar da minha parte, que legado fica, né, objetivamente, da pandemia? A gente sabe que houve uma expansão rápida, uma ação rápida emergencial do Estado, que foi fundamental nos resultados que se tem hoje, inclusive que o senhor falar sobre o estágio que nós estamos em relação à Covid atualmente. E que legado que fica a partir dessa situação, que foi lamentável, foi urgente, mas temos aí uma situação de um impacto na área da saúde também pós-pandemia. Alberto, o que nos moveu sempre foi pensar, desde o primeiro hospital que a gente criou, foram 13 hospitais criados em 12 semanas, era pensar o que pode ficar de permanente. A gente não queria nada que ficasse de temporário. Então, desses 13 hospitais, 9 ficarão como legado para a pandemia. Só em São Luís a gente ganhou 3. A gente ganhou o Hospital Dr. Genésio Rego, que vai ser nosso hospital de doenças infecciosas, um pedido dos médicos infectologistas do Estado. A gente ganhou o Hospital Dr. Raimundo Lima. Quem passa ali ao lado a Nina Rodrigues já vê o hospital funcionando, ele já está funcionando. E além dele, a gente vai ganhar o Hospital Dr. Humberto Coutinho, o antigo HCI. O governador vai estar desapropriando esse hospital, que já estava fechado há um bom tempo. Hoje ele está voltado exclusivamente para a Covid e a gente vai ganhar um segundo Carlos Macieira, praticamente. E isso só foi possível exatamente porque a gente conseguiu antecipar muita coisa. A gente foi o primeiro estado a ter lockdown, a gente foi o primeiro estado a ter centro de testagem, a gente foi o primeiro estado a voltar à atividade econômica da forma que voltou, de modo que a gente também é o único estado hoje com 76 dias com nossa taxa de transmissão menor que 1. Isso quer dizer que a doença está controlada com número baixo de casos, número baixo de óbitos, não quer dizer que acabou a doença. Isso é importante, pedir para a sociedade continuar ajudando a gente, porque a gente, até que sobrevenha a vacina, a gente não tem como garantir que a doença está 100% erradicada do Estado. Secretário Carlos Lula, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço. Vamos para o intervalo? No próximo bloco vamos falar sobre prevenção ao suicídio. Assunto importante, hein, gente? John Coutrinho vem aí com os bastidores da política. Nós voltamos já já. Imagens ao vivo nós temos de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado. Essa é a Rua Ceará. Estamos com a imagem ao vivo do centro de Imperatriz nesse momento para você. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Bom Dia, são 7 horas e 49 minutos, estamos no Setembro Amarelo
E sobre o assunto eu converso agora com a presidente do Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos do Ministério Público do Maranhão, Cristiane Lago. Doutora, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Esse tema do suicídio é um tema extremamente importante, que precisa ser tratado. A gente precisa falar sobre o assunto, né? Nós temos dados, quer dizer, é um problema mundial, mas que precisa ser tratado. A senhora entende, inclusive, que as escolas têm um papel importante na discussão de tema dessa natureza, doutora? Sim, com certeza. O tema suicídio é um tema complexo, é um tema de saúde pública que interessa a toda a sociedade, ao mundo inteiro. As escolas têm um papel importantíssimo e o preparo, o treinamento, a capacitação dos professores, de todos os educadores para detectarem sinais, né, o que a gente identifica como sinais de alerta entre os alunos no ato da prevenção é fundamental, é muito importante. Veja que é tão importante esse tema que, infelizmente, a cada 40 segundos, uma pessoa é vítima de suicídio no mundo. São 800 mil vítimas no ano. Por isso, as organizações internacionais e nacionais entenderam que esse tema é um tema de saúde pública. Nós temos, inclusive, essa semana foi lançada a campanha Rede do Bem, né? A gente acompanhou aqui, inclusive, no Bom Dia. O Fórum Estadual tem esse papel também, quer dizer, além dessa articulação que é feita pelo Fórum, no sentido de incentivar, de fato, que esse tema seja tratado em espaços, em ambientes, como, por exemplo, as próprias escolas. O Fórum está atento, inclusive, a gente sabe que a lei estadual, inclusive, é fruto, né, de sugestões que foram dadas nessa discussão do Fórum, não é? Exatamente. O Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio lançou, o ano passado, a campanha Rede do Bem. Estamos aqui para ajudar. É o segundo ano da nossa campanha e o ato mais importante dessa campanha, o ano passado, foi exatamente o preparo, o debate para a legislação estadual de prevenção da automutilação e do suicídio. Portanto, hoje o estado do Maranhão é o segundo estado do país que tem uma legislação com esse propósito. No âmbito ainda do fórum, foi lançada a campanha essa semana, né, da Rede do Bem. O que está previsto para acontecer durante esse mês de setembro, chamando a atenção das pessoas para essa temática? Nós temos um concurso de fotografias que teremos o resultado no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, com a live do cantor maranhense Marquinho Leite, às 8 horas da noite, pelo Instagram do cantor. Participem, teremos capacitação para professores e capacitação para profissionais da saúde. Existem muitos mitos, semana que vem a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, mas um dos mitos é que as pessoas que falam sobre suicídio jamais cometeriam um ato absurdo quanto esse. É preciso entender que não é assim, né? Esse é, por exemplo, esse é um exemplo de um sinal que a família, os amigos precisam ficar atentos em relação a essa questão, não? Exatamente, Adalberto. Existem dados científicos de que a pessoa que é vítima de suicídio, ela dá sinais. Ela fala sobre o assunto com duas pessoas, procura ajuda, liga para a CVV, que é um canal muito importante que a gente deve divulgar, é 188, é gratuito, que as pessoas que estão com sofrimento psíquico podem ligar. Portanto, as pessoas dão sinais. Olha, temos que destacar, suicídio tem prevenção, vamos ficar atentos, os pais, os professores, os amigos, no ambiente de trabalho, você pode ajudar. Promotora Cristiane Lago, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Nós que agradecemos a oportunidade, bom dia a todos. Bom dia. Bom, e agora nós vamos falar de eleições 2020. Vamos divulgar a agenda dos candidatos, conferir a agenda dos pré-candidatos à Prefeitura de São Luís. Vamos ver. Rubens Júnior pela manhã tem reuniões internas e à tarde tem reunião com o grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão. Às 7 da noite, participa do Diálogos por São Luís, no bairro São Cristóvão. Geisael Marques faz caminhada pela manhã no bairro da Vila, em Bratel. À tarde, às 2 horas, tem reunião com o pré-candidato a vereador da área Itaquibacanga. Às 5 horas, tem reunião com uma liderança no Quatraque. E às 7h30 da noite, visita a Feira Livre ao lado da Beira-Mar. Duarte Júnior pela manhã tem gravação. À tarde, reunião com lideranças de pré-candidatos a vereadores. E às 7 da noite, evento Bora Resolver com líderes cristãos. Vamos falar de política agora com o colunista John Coutrin. Meu caro John, vamos em frente com o nosso Bom Dia nessa manhã de quarta-feira. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Tudo certinho? Tudo certinho.
Vamos lá, vamos falar de política. A gente começa falando no Bom Dia de hoje, entre os assuntos, vamos falar A gente começa pela reforma administrativa, né, que vai ser enviada ao Congresso Nacional amanhã, quinta-feira. E é uma grande expectativa em relação a essa reforma. Não se sabe se tem clima ainda para esse ano aprovar uma reforma que é tão importante, né, João? Tão importante, tem que ser conversada também com as entidades, com os segmentos, não pode ser jogada ali na Câmara e votar, porque mexe primeiro, Adalberto, com a estabilidade, né? A reforma, importante lembrar, Adalberto, bom dia a todos, bom dia a você, não é, aos nossos telespectadores. Bom, é importante sim a reforma, tem que ser discutida, tem que ser, né, dialogado com os segmentos, com as entidades, não pode ser ali aprovado de uma hora para outra na Câmara Federal. É uma reforma que mexe primeiro com a estabilidade do servidor, não é? E isso tem que ser discutido, porque aí teriam, por exemplo, 3 segmentos de servidores no escalão federal. O primeiro, as carreiras típicas de Estado, que seriam auditores fiscais, né, diplomatas, não mexeriam com eles, e outros, aqueles que seriam servidores, né, temporários, e aqueles que também que prestariam serviço por tempo indeterminado. Aí sim, eles teriam a estabilidade ameaçada, porque teriam que cumprir um estágio probatório de 3 anos e mais 7 anos até atingir, portanto, a estabilidade. Outro ponto importante a destacar, Adalberto, em relação, né, às faixas de progressão das carreiras, porque aí você teria um tempo maior para atingir, por exemplo, o ápice. Hoje é 10 anos, no caso seria 25 anos. Ou seja, então, é importante ser discutido esses 2 pontos, estabilidade do servidor, até porque muitos, Adalberto, alegam que a estabilidade poderia sofrer, se você não tem estabilidade no cargo, no serviço público, você poderia sofrer pressão política, pressão, né, dos poderosos no exercício do seu cargo. Então, por isso, é importante a estabilidade. Então, essa reforma aí deve ser levada hoje para a Câmara Federal, para discussão, para apresentar aos congressistas, né? E é importante que seja discutida com amplo debate de forma muito profunda. Ô, João, o Edinho Lobão confirmou em conversas que deve assumir o comando do PSL e se candidatar, inclusive, em 2022, foi isso? Essa informação aí é nova, viu? Eu conversava ontem com o empresário Lobão Filho, Edinho Lobão, ele está em Brasília, e há esses rumores de que ele pode assumir o comando do PSL no Maranhão. Né? O PSL é o partido hoje que tem maior bancada, tem televisão. Então, ele conversou ontem, o empresário Lobão Filho, Edinho Lobão, conversou ontem com a direção nacional do PSL, e tudo indica, há essa possibilidade. Ele ficou muito animado com a conversa, dele assumir o comando do partido, a direção, a presidência do PSL do Maranhão, e o Edinho, portanto, seria, né, o Edinho Lobão seria, já com um projeto futuro de eleger, o PSL eleger uma boa bancada de deputados federais aqui no Maranhão, e o próprio Edinho seria, Adalberto, um desses candidatos aí a deputado federal. Portanto, ele ainda está em Brasília conversando com o nacional do PSL e pode sim assumir o comando no lugar do vereador Chico Carvalho. Chico Carvalho seria o presidente municipal e ele ficaria com a direção estadual. Até amanhã, John. Até amanhã. John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. São 7 horas e 57 minutos. Olha só, a Yetgo vem inovando a cada dia. E agora você, mulher, pode se cadastrar por uma opção exclusiva e se sentir mais segura e tranquila. O aplicativo de mobilidade urbana chegou em São Luís com tudo. Pensou em sair? Pensou em Yetgo? Baixe o aplicativo que está disponível nas plataformas Play Store e App Store. E aí pronto, é só rodar. Seja qual for o destino, vá de Yetgo. Você ligado no Bom Dia, nessa manhã de quarta-feira, a gente te agradece e a gente fica por aqui. Outras notícias você confere do nosso portal MA10, viu? Um ótimo dia para você, uma boa quarta-feira, com muita paz, com muita saúde. A gente encerra com imagens ao vivo de Imperatriz, na região Tocantins, o nosso Bom Dia de hoje. Com essa bela imagem aí, dessa cidade banhada pelo Rio Tocantins, é que a gente encerra o nosso Bom Dia. Tchau, tchau, amanhã tem mais e a gente se encontra.